Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude. Estamos aqui com amiga querida do coração, uma pessoa realmente enriquecedora dentro dos seus estudos, pesquisas e preceitos. É a amiga querida Maristela dos Santos, trabalhadora, conferencista internacional e que está aqui hoje conosco para bater um papo muito gostoso. Nós vamos falar de atualidades, os conflitos que vivenciamos na atualidade e a influenciação dos espíritos nesses conflitos. Como vai, Maristela? Tudo bem? Seja bem-vinda ao Plenitude. Tudo bem, querida. É um prazer sempre receber seu convite. A gente fica muito feliz de ter você aqui novamente. Maristela, a gente está passando um momento de transição extremamente conturbado, né? E não é só no Brasil, é fora do Brasil, em outros países, a gente percebe uma perturbação interna das pessoas. Primeiro que elas entram no conflito do seu vazio existencial, das suas dores, insatisfações. Isso tem a ver alguma coisa com influenciação espiritual também? Ou isso atrai, ou sei lá o quê? Sim, né? As coisas são relacionadas. Não há como fazer uma separação e pensar sozinho e sentir sozinho no momento que nós sabemos, segundo Paulo nos informou, nós estamos envoltos a uma nuvem de testemunhas sempre. Caminhamos com os espíritos, por afinidade, atraímos através de uma série de aspectos, principalmente dos nossos pensamentos e sentimentos. Vivemos numa sociedade em conflito, como você disse. Mas o conflito maior que nós percebemos é o conflito que se dá entre virar escravo ou senhor de si mesmo. Eu acho que o ser humano vive um momento existencial que era muito importante ele retornar para ouvir Jesus quando disse: não se pode servir a dois senhores, Deus ou a Mamon. Porque senão nós vamos viver no conflito das coisas materiais com as coisas espirituais. A dificuldade material, a crise da vida material, sabemos que é verdadeira, cada vez mais, uma prova mais exacerbada. Mas em contraposição, a criatura não sabe muitas vezes se valer dos valores da vida espiritual. Então, quando ela coloca a mente dela somente no presente, olhando por aqui e agora, ela tem que aproveitar e ela se sente perdendo tempo na vida e oportunidades na vida, porque ela não tem o que algumas pessoas têm. Então, isso causa um enorme sofrimento. Agora, quando ela consegue se ver como um espírito imortal, que isso nada mais é do que uma passagem, e ela olha além e compreende que tudo passa, que isso também vai passar, que na realidade isso não vai ter a menor relevância. O importante é como é que ela vai se comportar diante desses conflitos, no momento da escolha. Quem é que ela obedece? A Deus ou a Mamon? Porque nós estamos sempre obedecendo alguém. Não existe neutro. Então são as forças dos espíritos, tanto os bons espíritos quanto os espíritos ruins. Nós estamos obedecendo a algum grupo de pensamentos. Por isso que temos que ter a vigilância muito feita diariamente, o cuidado, para saber se não estamos sendo envolvidos, carregados, e quando a gente acordar, já está numa situação de uma doença, como você mesmo falou anteriormente. Uma depressão, uma grande síndrome. Esse nós vemos como uma grande preocupação. Situação socioeconômica mundial, né? Deu uma modificada, assim, como se tivesse tido um rodamuinho. E quando a pessoa está numa situação estabelecida, né, confortável, economicamente, profissionalmente, e de repente as coisas começam a mudar na vida dela. Então, às vezes há uma mudança de emprego ou uma perda de emprego. Às vezes a pessoa perde aquela estrutura, aquele equilíbrio que tinha na harmonia familiar.
porque geram estresse e tudo em virtude de uma mudança do padrão socioeconômico. Você acha que nesses momentos a pessoa tem condição de parar para refletir que a vida dela não é estabelecida e nem medida para falar se ela é feliz ou não dentro do que ela tem, dentro do que ela possui e dentro daquele padrão confortável que ela vivia em vista da mudança que ela está passando? Realmente a gente percebe o conflito mundial. Eu acho que sempre existiu, né? Nós sabemos pela história que isso sempre ocorreu. Hoje, talvez pelos meios de comunicação, principalmente a internet, as coisas estão muito próximas, Muito rápido, muito né? rápidas. Se nós pararmos para atentar a todas as notícias e informações, nós adoecemos, porque são imagens muito fortes do lado mais sombrio das criaturas. É como um momento realmente que Deus permite que todos possam ter a experiência reencarnatória. Então, nesse momento, esses espíritos chegam, muitas vezes furiosos, com as suas ganâncias, com as suas fragilidades mesmo, que são Sim. espirituais. Então, nós não podemos dizer que eles não teriam essa oportunidade. Todos tivemos e todos teremos. Então, uns passam por situações de mando de poder e agem dessas formas, né, que só veem aos seus interesses. Eles não conseguiram aprender a olhar o outro. Eu acho que, na realidade, eles não aprenderam nem a se amar. Então, quando você não se ama, você não se respeita, você não entende o seu valor dentro do mundo e da sociedade, isso é muito difícil você ter um olhar para o outro. Então, o ser humano ele se olha de uma forma do hedonismo. Ele quer fazer tudo de uma vez só, quando ele tem o poder e quando ele tem a facilidade. Nesse momento, ele vem prejudicando uma série de outras vidas, colocando sociedades em situações precárias, em termos de alimentação, principalmente. Nós sabemos que isso ocorre, não só a questão financeira, não é apenas não ter o dinheiro para um supérfluo. São coisas sérias que nós vemos na sociedade passar, a área de saúde, a área de educação. Por tanto tempo, chega um momento que essa dificuldade faz muitas vezes que uma criatura menos preparada, menos vigilante, exploda. E busque, como nós estamos vendo, o suicídio, que são as fugas espetaculares. Porque muitas dessas criaturas não tinham preparo emocional nem espiritual para isso. Nós vejamos, todos passamos problemas. Às vezes o mesmo tipo de problema, mas cada um de nós vai dar uma resposta de acordo com a sua possibilidade espiritual, o seu senso moral, a sua maturidade espiritual. Portanto, não podemos exigir de um espírito ainda com tantas dificuldades que ele viesse a rezar nesse momento ou compreender. Entendemos que não, que ele vai ter a reação de acordo com o seu nível espiritual. Mas e nós, como espíritas? Nós que já lemos tantos livros, nós que ouvimos tantas palestras, seminários, congressos, escutamos tanto a voz da espiritualidade, como nós temos nos comportado também diante dessas outras criaturas? Então é um momento que nós temos que nos movimentar mais ainda. Nós temos que realmente falar de Deus, falar muito de Deus, falar de esperança, falar, olha, o sofrimento existe, mas você não está passando sozinha. Né? Existe um plano espiritual junto a você. Isso foi programado. Deus está junto. Olha mais à frente. Vence esse processo. Vamos juntos. Vamos pela prece. Porque quando você passa por essas dores, mas passa com confiança em Deus, com fé na tua espiritualidade, é diferente. Você passa como se sendo carregada realmente. É verdade, é verdade. Você acha que tem uma força maior quando a pessoa tem um apoio dentro da estrutura familiar? Sem dúvida nenhuma. Nós podemos dizer a importância do meio, né? O meio, ele não é o que vai direcionar tudo, mas ele é o influenciador. Nós não podemos esquecer disso. E hoje nós vamos ver as famílias
muito estruturadas. As pessoas, na realidade, elas estão se desestruturando internamente. Elas não sabem mais para onde caminham. Elas não sabem para onde vão. Como elas vão direcionar seus filhos? Como ela pretende conduzir uma nova família que se constrói? Eu tenho visto cenas na rua dos pais quase perguntando aos filhos o que tem que fazer pela Isso. sua insegurança. Mas não tem manual, não existe um manual. Existe uma percepção interna. Existe você acordar os seus instintos. Existe você entrar em prece e pedir ajuda para os teus guias e mentores espirituais, te conduzir na educação daquele ser que chega na sua casa. Você não sabe que espírito é aquele. Ele é um espírito imortal, ele está pequenininho, ele está bonitinho, mas eu não sei o que eu tenho com ele. Então nós vamos ver as famílias se digladiando por opiniões sem nenhuma importância, porque é uma guerra de opiniões nas famílias, as pessoas brigam por tudo, porque Tudo. elas querem pôr as suas opiniões, nada mais do que um ego muito grande, porque Uhum. elas estão vazias. E quando Total, você né? está vazia, você discute por qualquer coisa sem a menor relevância, para Sim. mais tarde a gente falar, se eu soubesse o que eu sei hoje, valorizaria mais os momentos com os filhos, o momento em família para se dialogar, porque sem diálogo não será possível. Então, às vezes, nós vamos ver famílias reunidas num domingo, uma mesa cheia, cada um com o seu celular, o seu smartphone. Ou seja, cada um se encontra dentro do seu mundo de Sim. comunicação e não se comunica com os filhos, com os cônjuges, De com jeito os nenhum. irmãos. E depois a pessoa se diz não compreendida e não compreender. Vai ser muito difícil esse processo de comunicação, quando nós estamos perdendo a oportunidade de olhar nos olhos e falar com o nosso coração para aquele que se encontra ao nosso lado. Como é que eu quero me comunicar com o mundo, Oriente e Ocidente, se eu não consigo Com certeza. ser ouvida por um filho, por um marido, por um irmão, por uma mãe? Vai ser muito mais difícil, né? Com certeza. Agora, dentro do próprio lar, a gente vê assim, uma separação constante, né? Os filhos, cada um vão para um lado porque já estão criados, eu não falo educados, porque o que falta hoje é educação, né? Criados dentro de uma independência estranha, porque não se conhece aquele que convive, né? Então, cada um vai para um lado, a separação do casal, cada um vai para um lado também, e a sensação que a gente tem é que está se perdendo a preciosidade de Deus, o sentido da família. Você acha que as pessoas perderam o endereço de Deus? Perder, não. Há um afastamento quando nós percebemos que as pessoas estão sem paciência com elas mesmas, primeiramente. Nós estamos vivendo um momento de grande impaciência. Nós gostaríamos muito de ser aquilo que nós não somos, em todos os sentidos. Isso causa uma grande luta. O processo de educação, ele é muito trabalhoso e requer muita paciência, muita vigilância e abrir mão de si mesmo pelo outro. Coisas que as pessoas estão com muita dificuldade de utilizar a palavra abnegação e renúncia. As pessoas se dizem cristãs, mas não aprenderam ainda que a marca do Cristo é a marca da renúncia. É deixar de fazer aquilo que você quer, do que você pensa que vai te dar prazer, por aquilo que tem que ser feito. Do que é o certo? Existe o certo. Jesus nos ensinou na lei de Deus. Portanto, se eu tenho um filho, eu tenho uma responsabilidade muito grande com aquele espírito. Se eu construo uma família com um companheiro, uma companheira, olha a minha responsabilidade ali. Então eu preciso de um tempo emocional. As pessoas não querem dar esse tempo emocional. Elas estão com impaciência. Então, as pessoas deixam cada um correr ao seu bel prazer, porque não tem tempo. As pessoas estão terceirizando os filhos para outros. Aí falam da adoção, mas na realidade está todo mundo terceirizando para alguém criar o filho, que nada mais é do que um processo que você passa para o outro a responsabilidade de educar. É coisas mais simples, senta na mesa, fecha a boca,
olha o teu braço na mesa, coisas que nós aprendíamos. Bom dia, boa tarde, por favor, com gentileza. A senhora, o senhor. Então, às vezes o filho, né? Nós que temos filhos jovens, fala como se fosse um colega. Muitas vezes a gente fala, oi, não sou sua colega, não sou sua amiguinha, nós somos Uhum. mãe, somos pai. Olha para cá e fala isso direito. Não é o problema da palavra que foi usada. É, e aí, não sei, não é nada disso. O que eu quero falar é a falta do olhar diferenciado. Porque quando você chega no seu trabalho e você vai se direcionar ao seu chefe, você modifica o seu comportamento assim que você abre a Uhum. porta para entrar. Não é? Você não lida com Exatamente. ele da mesma forma que você lida com uma pessoa do qual você não tem a menor responsabilidade com ela. Portanto, nós vamos vendo os filhos com esse excesso de intimidade e o que eu percebo também que está faltando? O culto no lar. Ter levado essas crianças e adolescentes para uma casa espírita ou para a religião do qual pertençam. Por quê? Porque ali eles vão perceber que existem outros jovens com as famílias com os mesmos interesses, com o mesmo endereço que é Deus. Porque senão eles acham que só na casa deles reza, faz prece, fala em Deus. Eles se acham que estão fora do ambiente dele. Não. Então, quando ele Exatamente. pode conviver dentro do ambiente religioso, da casa espírita, do grupo infância, do grupo dos jovens, ele vai ver quantos outros têm as famílias com os mesmos propósitos, que é oferecer a ele a educação que nenhum Sim, lugar vai oferecer, é que é a educação verdade. moral que Jesus nos ensinou. Você concorda comigo? Exatamente, exatamente. Pensando desse lado, dessa dificuldade, né, que toda a família encontra diante da situação socioeconômica, das perdas que as pessoas sofrem, o jovem, né, ele vem desde a infância, na atualidade, contestando e dando ordens para os pais, né? E agora eles estão entrando aí na adolescência e a gente vê tantos jovens com conflitos, com desesperos e buscando suicídio e se escondendo atrás de um telefone. Você acha que a situação socioeconômica da família eh, pode estar contribuindo com isso ou é a falta de diálogo, de repente? Na realidade, sem dúvida nenhuma, balança a estrutura de uma família, o pilar socioeconômico, o pilar financeiro, até porque isso vai abrir desejos de uma série de setores que não vão ser atendidos pelos jovens que antigamente estavam sendo. Então, se era um jovem acostumado, né, com determinado padrão, utilizando e atendendo uma sociedade de consumo com seus interesses, no momento que isso é retirado, é natural que ele se debata, né, que ele conteste. Mas a que ponto? Quer dizer, isso só ocorre porque na realidade está faltando o sentimento de cooperação. O jovem muitas vezes se coloca em casa como se ele fosse um hóspede, né? Ah, Não é? Ele entra, ele come, ele sai, ele vai para o aposento dele. Muito desses aposentos a gente costuma dizer que não está faltando absolutamente nada, porque tem televisão. Então ele ali se isola, ele com o mundo da internet, com a televisão dele, com os filmes, com as séries, e volta quando está com fome, deixa a roupa, ele não sabe como é que aquela roupa aparece ali dobrada, né, na gaveta. Então, não falta nada. Então, quando alguma coisa falta, ele sai para discussão. Mas qual foi o momento também que esses pais não chamaram esse jovem para entender a necessidade do programa familiar e da cooperação familiar? Não é um sim. processo de competição, é um processo de cooperação. Então, se você sente que seu pai e a sua mãe estão passando por uma dificuldade, é do seu dever sentir apoiando e não criando mais Sim. problema. Então, nós vamos ver também, eu vejo algumas famílias onde um dos filhos trabalha, ajuda, procura de alguma maneira sanar a dificuldade dos pais que entraram com algum problema ali de falta de emprego. E às vezes um irmão, também criado na mesma família,
com um comportamento completamente irracível, rebelde, achando que não tem obrigação com nada. E muitas vezes se perguntam, né? Eu não pedi para nascer. Implorou. Quando a gente sabe que o Espírito pediu e pediu muito para nascer. Então eles têm aquele discurso, eu não pedi para nascer, você que tem obrigação. Mas isso não começa grande, sabe? Nada começa grande, as coisas começam pequenas. As crianças, elas já dão mostras de que tipo de espírito se encontra ali. Muitas das vezes são os pais que não querem olhar, ou porque não têm interesse em consertar aquilo que está em conflito na criança, que ela traz desde o berço, ou realmente é uma pessoa que não tem a menor percepção. Então, como é que ia querer que aquela criança que já se comportava com uma determinada maneira, né, de agressão, de violência, desde pequenininho, fosse se tornar um jovem interno por si só? Não iria, era aquilo ali, ele já deveria ter percebido que aquela situação ali iria certamente continuar e provavelmente piorar, porque a partir de uma idade, quando se chega na adolescência, o espírito se assume completamente, nas suas dificuldades principalmente. Então ali é o momento dele irradiar todos os seus conflitos na área sexual, nas questões físicas, os seus desejos. Quando a gente fala desejos, né, são inúmeros desejos do espírito. Então, Sim. essa família não falta sentar e falar assim, olha, nós precisamos da sua colaboração. Qual é a colaboração de um filho com os pais? Não é que ele precise trabalhar, muitas vezes, mas será que ele não pode colaborar apagando uma luz, ajudando o meio ambiente a economizar uma água, a se sentir participante? Porque Sim. ele não se sente participante da família nem do mundo. Ele é um ser que tudo gira ao entorno dele. Por isso, quando ele é tão contrariado, foi o que você falou, chega ao ponto de uma saída da vida através, infelizmente, do suicídio, porque não suporta. Ele não foi preparado para receber esse tipo de contrariedade. Exatamente. A gente sabe que o espírito ele traz uma bagagem, né? Uma bagagem de uma experiência, de uma vivência. Eu costumo dizer que nós trazemos todas as nossas experiências penduradas nas costas, ali na mochila, né? E houve uma situação em que um jovem, um adolescente ainda, de 13 anos, se jogou do 13º andar. Ele não desencarnou. Ele só deu uma torção no pé. Só. Bom, como aconteceu, não sei. A mãe, no desespero, não tinha conhecimento espírita, não tinha nada, trouxe ele, veio com ele para um atendimento fraterno. Quando eu fui comunicada que teria esse caso ali, porque a pessoa ligou antes para pedir informação, eu fiquei de olho. Eu detectei logo no público, né, no auditório, e fiquei de olho nessa pessoa. E eu comecei a perceber que dali um pouquinho que começou a palestra, ele começou a falar, mas com uma postura, numa empiáfia, né, todo com a mãe. E dali a pouquinho, levanta os dois e sai. Eu fiz sinal para o meu marido e pedi que ele fosse atrás. E ele vai, quando eles estão saindo da casa, meu marido aborda e fala assim, olha só, aguarda um pouquinho, ela vai fazer um atendimento, vai conversar com você, aguarda um pouquinho a palestra. Ele não olhava sequer no rosto do Clóvis. Ele simplesmente falava assim para a mãe, eu estou sendo contrariado, eu não estou gostando, vamos embora. E a mãe, calma filha, não sei o quê, eu estou dizendo que eu não quero ficar aqui, vamos embora.
E novamente o Clóvis tenta falar com ele, com a mãe, ele ignorava e falava assim. Ele simplesmente falou essa frase: você está me contrariando. Você quer que eu faça novamente? Maristela, nesse momento, ele enfrenta a mãe e ameaça. Ele diz assim: você quer que eu faça outra vez? Mas com uma arrogância impressionante, contou Clóvis. Aí a mãe: dá licença, não, eu vou embora, vou sair. Vamos, meu filho, vamos. Ou seja, essa mãe com certeza virou uma prisioneira sem grades na mão de um fedelho daquele, né? É óbvio que tem alguma coisa, né, nesse espírito. O que traz esse espírito? Qual a sua visão? Fazendo a leitura, claro, né, na ótica espírita, de um quadro desse, de uma cena dessa. Como você falou, ela se tornou refém pelas chantagens que ele vai fazer. E muitas vezes, a mãe principalmente, né, aquele que lida, a gente às vezes não sabe muito como agir. Às vezes é igual o passarinho, né? Prende muito, mata, solta muito, cai da mão. E fica naquele processo, esquecendo que Jesus nos disse. Sim, sim, não, não. Então, não vai ser o fato de ceder a uma chantagem que irá evitar que ele faça novamente. Com certeza. Ou não faça. Qualquer desgosto. Justamente. Agora, o que poderíamos ver, né, é que um espírito, quando ele reencarna e já tem essa tendência ao suicídio tão novo, ele já traz, na maioria das vezes, reencarnações como suicida. Então, ele vem com a vontade de suicidar em determinados momentos da vida, que além das provas que ele deixou de fazer na reencarnação anterior, que ele terminou por conta dele, né, que ele deu fim, ele vai voltar com os sofrimentos decorrentes daquela consequência, e além da vontade de suicidar, porque ele vai ter que aprender a resistir. E lidar com uma criança, com um adolescente nessa condição, é preciso um trabalho de equipe, um trabalho em conjunto. Com certeza. Então é necessário a visão médica, né, psiquiátrica de medicamento, porque com 13 anos, você naturalmente, assim conversando, você não vê motivos para uma pessoa ter tanto desgosto pela vida. Porque os suicídios ocorrem, né? O plano espiritual nos diz, pela saciedade, o excesso de ter coisas, pela ociosidade e pela falta de fé. Então, muitas vezes, a família proporciona aquela saciedade e o outro não tem objetivos a cumprir, porque ele imagina que apenas se deve trabalhar ou que se deve estudar para fazer conquistas materiais e, de repente, ele olha para a casa dele e ele tem tudo, e a vida assim vira um tédio. Uhum. E muitos desse tédio que o jovem fala é dado pela sua ociosidade, que facultada pelos pais saciando todas as suas necessidades. Por isso que era importante, quando você via nas criações antigas, que o outro tinha que ir à luta, tinha que fazer as suas buscas, porque você encontra, né, um objetivo maior para prosseguir. Interessante é que existem uns estudos que o jovem só termina a formação dele, questão cerebral, com 23 anos. Eu achava até que fosse antes. Não. Só com 23 anos vai estar completamente formado. Então, muitas vezes, a gente começa a compreender agora por que alguns não têm resistência por uma situação, por exemplo, de um bullying que passa no colégio, o término de um namoro, ou seja, contrariações da sua personalidade, da visão que ele tem de si mesmo. Então, se você já percebe isso naquele jovem que você convive, porque tem uns que você chama ele firme, né? Chama já desde... Eu me lembro que lá no Leon Denis,
algumas mães levavam os filhos para tomar passe com o doutor Herman, e ele falava assim, "Isso aí, ele precisa de passe do couro, passe de couro." Não era passe de É. cura, era passe do couro. Ou seja, precisava de umas palmadas muitas vezes, a gente sabe, no sentido daquela sacudida, né? Uhum. Da asa da galinha mesmo, que não machuca o pintinho, que ela tem que se posicionar como mãe, porque as pessoas parecem que têm medo de assumir os seus papéis. Poxa, eu sou mãe dessa encarnação e você é filho. E Ponto. ponto. É Ponto. isso Isso é aí. ponto. Então tem que saber a hora de dialogar e a hora de acabar o diálogo. Aí muitas vezes o filho ou o jovem vai falar assim, poxa, mas isso é uma arbitrariedade, isso é uma ditadura. Falando, isso é mãe. Mãe é aquela que beija, né, faz cosquinha, conta história, chama atenção, bota de castigo, fala de Jesus. E tudo no mesmo tempo, para não deixar aquele iceberg se Uhum. transformar, distanciando aquela relação. Então, ao mesmo tempo que ela briga, ela mesma afaga. E volta aqui, meu filho. Eu te amo. Isso tem que ficar claro para a criança. Eu É. te amo. Porque às vezes falta isso. Vamos falar que ama. E às vezes, a gente tem visto uns jovens com essa questão do suicídio e, e os pais falavam assim, mas eu nem imaginava que estava passando isso pela cabeça dele. Mas será que nós não poderíamos assim olhar para essas criaturas e perguntar assim para ela: você é feliz com a sua vida aqui em casa, meu filho? O que você não gosta? Conta para mim o que você não gosta. Que de repente a gente pode fazer uma negociação, não é mesmo? Com O que certeza. eu faço que você não gosta? Aí eu posso olhar e falar assim: ah, é isso. Isso aqui a mamãe consegue admitir. Porque tudo Isso é aqui, conquista. justamente, isso aqui eu não consigo. Isso aqui é norma da casa, né? Comeu do meu feijão, Uhum. rezou da minha oração, é norma da casa. Tem coisas que são princípios da casa de cada um. Sim, com certeza. Você pode perguntar para ele assim: o que você gostaria de buscar na vida? Porque às vezes a gente não faz essa pergunta para abrir o leque do Exato. outro. Ninguém pergunta isso para ele. Ou a gente pode perguntar assim para ele: se você se ver num perigo, numa coisa assim que te machuque muito, o que você faz? Quem que você busca para conversar? Me conta. Se não for a mim, quem que você busca? Porque às vezes a gente esquece de treinar o filho, a gente treina filho para o primeiro emprego, para passar em concurso, treina filho para fazer, cantar na frente dos outros, mas esquece de treinar o filho para o dia a dia, Para para as coisas, para enfrentar, né? enfrentar a vida. Meu filho, se tem uma coisa mais certa do mundo é que você vai ser contrariado. Vai ser contrariado muitas vezes. É. E justamente essa contrariação que você chora, é E normal, vamos em põe para frente. fora, limpa o joelho e vamos fazer de novo. Porque o objetivo da vida é justamente te fortalecer, né? É te fazer mais Exato. forte. Então, às vezes, eu vejo que essas reencarnações, assim, infelizmente, é como se aqueles pais também são adoecidos. Com certeza. E fica perto daquele espírito e não sabe muito o que vai fazer. Esquecido que esses espíritos, nessas reencarnações, quando já foram suicidas, eles muitas vezes eles já vêm com toda uma família estruturada para passar junto com ele, até pela perda. É, Então isso já é previsto até dentro da visão espírita, a gente sabe, né, Dona Ivone conta inúmeros casos como esse. com Então certeza. a gente tem que estar muito alerta para que mais tarde a gente não se pergunte assim: onde eu estava que eu não vi isso com meu companheiro, ou então com meu filho? Aonde eu estava que eu não reparei essa dor? Porque a dor, assim, nem sempre é o grito. Mas dá sinais sempre, né? Às vezes é o silêncio excessivo. Uhum. No silêncio excessivo está um grito ensurdecedor, É. porque ele se fecha, ele se tranca igual uma ostra. Você já viu esses espíritos que negam o processo reencarnatório? Eles se fecham. E você tem que estimular esse espírito a vir para a vida. Ter um projeto com ele de vida. E eu Sim. te pergunto, qual o projeto daquela família? Qual o projeto daquela relação mãe-filho? Cada um para si, Deus para todos, né? Geralmente. A gente, quando trabalha, não monta projetos? Com certeza, Não com tem projeto certeza. anual, projeto bimestral, semestral, semanal. Quando
Como é que a gente vai ter uma relação com o outro e não para perceber que eu preciso de um projeto que me dê vontade de viver? Porque enquanto o espírito tem a conquistar e a realizar, ele tem uma coisa que se chama entusiasmo e alegria. Ninguém vive sem o belo, né? Justamente. Diz Joana isso. É engraçado que os pais acreditam que a escola tem a obrigação de educar o filho. E em casa você vive numa convivência. Quer dizer, mas o que se chama de convivência? A educação tem que partir dentro de casa. É o sim, sim, não, não. Porque dizer não, ser firme, ser duro, não é falta de amor. Ao contrário, é amar para que a vida não dê tapa na cara do seu filho. Então, como fica tudo muito solto, é como se a criança já começa desde criança assumindo o poder. Quem dá ordem em casa é o meu filho. Ah, ele que manda tudo em casa. Quer dizer, como assim? Não, não é assim, não. Olha só. Enquanto a gente sustenta, enquanto a gente educa pela escola, a parte que cabe da instrução, quando você educa moralmente dentro da sua casa, e ele não é independente, ele não é formado, ele depende de você, a história tem que ser outra. Eu toco a música e você dança. Porque essa liberdade que dizem, que para mim não é liberdade, é liberalidade, falta de responsabilidade, é que não deixa o próprio jovem, a própria pessoa se estruturar. Não tem preparo para ouvir um não, para tomar uma decisão. Vai simplesmente chutando bola, né? O que você acha que é necessário para haver essa mudança? Eu acredito que quando uma pessoa não assume a posição dela, alguém assume por ela. A vida não fica vazia nas suas posições. Então, muitas vezes, o que ocorre é a inversão de papéis. Então, muitas vezes, os filhos se tornam os pais dos seus pais desde novos, no sentido de eles orientá-los, eles darem a direção, porque alguém não cumpriu o seu papel. Sim. Por medo, muitas vezes, por insegurança, muitas vezes, por querer ser tratado e ser visto como uma pessoa muito legal, legal no sentido que faz todas as vontades. Outro dia eu vi uma mãe num shopping, a criança sentando, a menininha sentando num lugar perigoso do shopping, que não poderia sentar. Atrás dela era um vidro e tinha um vão do shopping. A mãe pediu para a criança sair, pediu para a babá falar com a criança, porque a criança não obedecia a ela. A babá falou, a criança também não ouviu. Aí a mãe chamou a guarda do shopping. O quê? Para tirar aquela criança. A criança devia ter no máximo 3 anos. A guarda deu todas as explicações, com muita educação, se viu naquela posição, e a criança não saiu. Até que a mãe falou para a criança, eu vou ter que chamar a polícia para te tirar daí. E rindo, e achando aquilo ali muito engraçado, a pertinência do outro. Então, as pessoas riem e brincam sem ter noção de progressão, de futuro, do que isso já está demonstrando. Meu Deus. Se você já chama, fala para um filho e vai chamar a polícia, ele tem 3 anos, você está arrebentando com todas a noção de responsabilidade até com as instituições. Então, quando você fala do colégio, é quando você vê o aluno, o filho, maltratando um professor, maltratando a escola. Achando que a escola é um depósito de criança, que você joga lá a criança de qualquer maneira, que o professor tem a obrigação de atender o seu filho como se ele fosse um ser em especial, esquecido que tem outros alunos. A criança tem que ter um mínimo de educação para se comportar com outras crianças. Então a gente vai ver em outros países, né? No Japão, por exemplo, depois de uma idade, não existe mais a função daquela moça que limpa e que dá a refeição. Eles se servem e cada dia da semana um
é responsável por servir, o outro é responsável por lavar, o outro limpa o banheiro. Então, é essa noção de conjunto. A escola vem com toda a função de educação sistemática e também de viver em grupo. Isso a escola enfrenta. Mas a família é a questão moral. Agora, do momento que ocorre uma situação no colégio e eu sou chamada para conversar, o meu filho me conta e eu desclassifico e desvalorizo esse professor e que meu filho está sempre certo, ele fará a mesma coisa comigo. A partir dali, eu retiro o poder de qualquer instituição. Eu mostro para ele que nada serve para nada, que a polícia serve para nada, que o judiciário serve para nada, que a escola serve para nada, a não ser atendê-lo. Que eu pago, como se eu pagasse, como se eu fosse única. Então, essa visão faz com que a criança também lide com essa situação dentro da própria casa. É interessante a gente perceber esse processo da criança assumindo esse papel e os pais achando muito engraçado. Mas eu percebo que muitos pais gostam de ser conduzidos mesmo por elas. É como se depois de uma idade eles não soubessem o que vão fazer com a vida deles. E aquilo ali vira um mistério. É interessante, é uma adrenalina. Você vê que é uma doença, certamente é uma doença, né? Porque faz aqueles relacionamentos meio estranhos, meio complicados, com uma necessidade de ficar atrás do outro, porque o normal é que o pai e a mãe conduzam o seu filho. Com certeza. E realmente é olhar, né? É olhar para o filho entender pelo olhar. A gente tem que aprender a se entender pelo olhar. Pelo nível de convivência, não precisa nem de falar alto, não. É aquele olhar básico. Não estou gostando. Acabou. Acabou. É até aqui que você vai. Porque a gente age assim com o outro também, olha. É até aqui que vai. Então vamos ser amigos, vamos brincar, vamos ser pai e mãe. Mas olha só, tem um momento aqui que eu vou falar para você. Sim. Não atravessa a rua e você não vai poder, naquele momento, discutir comigo por que você atravessa, deixa de atravessar. Não é momento. Aquilo foi dado uma ordem. Então, às vezes, tem umas situações que envolvem, inclusive, a segurança pessoal da criança. Com certeza. E a criança, na hora, resolve questionar. Mas por quê? E não dá tempo. Porque a criança, ela foi estimulada a questionar desnecessariamente. Por que você questiona, você fala assim, mas é bom o questionamento que faz crescer. Sim, o questionamento que faz crescer. Não questionamento por questionar. Lógico. Aquele que quer sempre ser o limpador de para-brisa, que já ora pro pai e já diz, ai, 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 não, não, não. E tem gente que acha aquilo engraçado. Aí você fica assim, bem, eu sempre falo assim, que sorte. Olha, não é meu filho, porque eu olho uma situação daquela... Eu não consigo me colocar mais numa posição de um pai ou de uma mãe dessa que vira para o professor, como eu já tive a mãe, olha, dá um jeito no meu filho que eu não sei o que eu faço. Peraí. É omissão. Filho é seu, minha filha. Você vai aprender. Com Você certeza. recebe uma coisa chamada intuição para aquele filho. Vai desenvolver isso aí. Não é? Isso a gente tem que aprender também a passar para o outro essa bola. Olha só. Vamos juntos. É um problema seu, né? De contar algumas coisas que eu já vivenciei que você pode viver parecido. Mas olha só, isso é teu. É essa separação. Até que quando o filho casa, você passa a ter neto. Que muitas vezes se busca entregar para os pais a continuação da sua missão maravilhosa. Não, não, não. Isso agora é seu. Né? Isso tem que ficar muito. Agora, esse novo criança, responsabilidade de educação é sua. Perfeitamente. Então, agora, mas vai ficar chateado? Não, vai ficar feliz mais tarde. Porque significa que eu confio nele. Significa que eu confio na educação que eu dei para o meu filho. Agora, se ele não quiser usar, é uma lástima. É um problema dele, porque a responsabilidade é dele pelas escolhas, né? É lógico. A gente percebe uma falta de limite absurda, porque as pessoas não têm limite. Não tem limite, fala inconvenientemente, age inconvenientemente, provoca inúmeras situações constrangedoras às pessoas por falta de limite. Verdade. Dizem assim, né? Então, na atualidade, não se pode dar uma palmada no bumbum da criança, não se pode nada, porque existe uma diferença entre você dar uma palmada e você espancar. Justamente. Né?
eu seria uma pessoa que, se tivesse filho pequeno, eu seria presa toda semana. Porque eu ia dar quantas palmadas fossem necessário. Acabou, o filho é meu, a responsabilidade da educação é minha e eu vou educar. Porque até então, ele chegar na maioridade, a responsabilidade é minha. O que ele fizer, eu que vou responder pelas leis do nosso país. Então, para lá, dentro da minha casa mando eu. Não tem, não. Não estou prejudicando. Não estou passando o limite. Não estou espancando. Estou educando. Ponto. E tem criança que realmente não tem limite. É Não chata, tem, né? é. Como o Divaldo disse, são pequenos terroristas. É verdade. São crianças que, nossa senhora. Eu me lembro que lá em casa eu acostumei meu filho a dizer assim, olha, em primeiro lugar, eu chamo o Piaget para a gente conversar. Uma conversa educacional, vamos ver as questões, né? E conversava com ele, debatia para ver se ele mudava aquele comportamento. Aí depois eu falava assim, número 2, aí eu chamo Freud. Não entendo muito de Freud, mas eu acho que é mais uma área de psicanálise, para ver se tem alguma coisa que eu não estou percebendo, um outro tipo de investigação. Quando o Piaget não dava conta, quando o Freud não dá conta, eu falava para ele, agora é o número 3 que eu vou chamar. Ele, quem é, mamãe? Eu falei, Lampião, Ah! um tamancão. Então, sempre quando ele estava fazendo alguma coisa, ele me perguntava, mamãe, está em quem? Eu falei, tá chegando o Lampião. Aí ele voltava com ele. Era uma brincadeira que virou entre a gente, mas para mostrar que existe, ó, um aviso. Há um segundo aviso. Mas não vou ficar avisando sempre. Porque ele precisa ter essa noção de término, de limite. Foi isso que você falou, a questão do limite. Sim. Então você vai ver um jovem profissional chegando à empresa sem o limite, o respeito pelo seu chefe, como se ninguém pudesse dar-lhe ordens. Todo de igual para igual. Não é assim, existem hierarquias, você tem que você aprender a ouvir calado. O outro está naquele momento te mandando mesmo. Ah, mas ele pensa que vai mandar em mim. Não, ele não pensa, ele manda em você. Sim, Ele sim. paga teu salário. É. Naquele momento, ou então você sai daquele espectro. Então você vai ver nas relações sociais as pessoas com espaço assim ampliado. Então ele chega para trabalhar, é aquele jovem que ocupa toda a bancada, Se espalha. que se espalha, que pega um negócio do outro sem pedir na mesa do outro, que esquece constantemente seu material de trabalho, e o tal do foi mal, porque o foi mal é em casa, esquecendo que ali vai ser pedido um outro movimento. Então, ele é saído, né? Geralmente ele é saído, e diz que ele preferiu sair porque era um tipo de relação muito, não sei o que. Aí começa com aquelas questões atuais que o jovem vem usando. E é interessante que tem se desculpa para tudo, né? Fulano me invejava, fulano queria a minha vida, o chefe cismou comigo como professor cismou comigo. Quer dizer, é o mundo inteiro tá contra ele. Contra a criatura. E ela não percebeu que ela não conseguiu se posicionar de uma forma mais educada, mais sutil e mais respeitosa. Porque tem gente que se oferece de uma tal maneira que é inconveniente você colocá-la no seu lugar. E é quando a gente diz assim, olha, nem tão rápido, mas nem tão devagar, né? Então a gente, dessa relação, acho muito interessante, do outro aprender a chegar devagar, sentir o espaço, sentir quem é você, como é que é a casa que você está entrando. Calma. Aprender a ter calma. Com certeza. Que ele vai ser chamado para outras situações, mas não ele se colocar daquela forma agressiva, muitas vezes, atropelando os colegas de trabalho que a gente tem visto, porque foram justamente assim em casa anteriormente. Então, Iraci, quando os pais ou aquele que tem responsabilidade de educar não faz, a vida vai fazer, a sociedade vai fazer. Vai. Trabalhei dentro do presídio como voluntária no Bangu, do complexo do Bangu, e ali vi jovens lindos, lindas. E toda conversa eles acabavam reclamando para mim dos pais que não deram limites para eles. Puxa vida.
A maioria teve a mesma coisa. E eu fico pensando assim, que se não seria mais uma desculpa, mas eles eram muito categóricos, tinham muito que eram filhos únicos. E a gente não tem como saber, porque não viveu o outro lado, mas eu costumo dizer, educa o teu filho. Se é para fazer, faça você. Se é para chamar atenção, chame você. Se é para bater asa de galinha, bata você, mas não mais a rua. Porque eu amo muito meu filho, para permitir que a vida o ensine sem o amor que eu tenho para ensinar. Exatamente, né? E que, em realidade, aquilo vai ser imposto na vida dele. Tudo é imposto. Então, eu acho que a grande dificuldade do mundo na atualidade é isso. Respeito, né? Respeito, as pessoas acharem que podem tudo, porque como você tem um acesso a tudo hoje pela mídia, pela internet, por tudo, você está em contato com qualquer local do mundo, você sabe no mesmo instante o que está acontecendo, qualquer um passa, filma de celular, qualquer coisinha, e você está sabendo. Aliás, ele nem filma, ele já faz uma live ali, pronto, já está, né? E você já sabe o que acontece. Então, pelo fato de você estar atualizado simultaneamente, você acha que tem o controle na mão. E, na verdade, seu controle não passa do telefone se estiver funcionando direito. Porque, dependendo de onde você está, não pega. O Wi-Fi está desligado. É aquela história, né? O Wi-Fi de Deus está desligado, porque ele não precisa de Wi-Fi para comunicar com a gente, né? É verdade. É verdade. O que você acha que deveria ser um alento ou um direcionamento para você deixar como mensagem para os nossos espectadores, dentro do nosso contexto de hoje? Eu diria para que a gente fale mais em Deus. Bastante. A nossa sociedade está faltando falar em Deus. No Deus de amor, no Deus Pai. Nesse Deus que tem misericórdia de nos envolver e nos permitir esses relacionamentos. E que nesses relacionamentos possamos exercer o sentimento de afeto, de amor, de respeito, com sinceridade, um com os outros. A mensagem que eu acho principal, assim, realmente é cada vez mais esse amor se expandir, na medida que você respeita o teu próprio amor. É preciso respeitar o amor que você tem. Então, você oferece isso ao outro com respeito pela possibilidade que ele tem de abraçar esse amor. E sabendo que Deus, né, esse Deus Pai, está justamente fazendo com que essas relações se aproximem cada vez mais, com mais ternura e com mais respeito. É isso que eu desejo. Obrigada, Maristela. Obrigada mesmo, agradeço. belíssima mensagem. E olha só, estamos no final de mais um Plenitude. E para você ter uma semana assim, plena, deliciosa, uma semana cheinha de muito, muito amor, nós deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.